Olá, boa noite, mais uma live de sábado. Hoje o nosso tema continua sendo meditação como ferramenta de autocura. E estamos aqui, meu nome é Dani Lobo, para quem não me conhece, sou terapeuta holística. Vamos começar a segunda parte, que a gente já começou a falar semana passada sobre isso. Quem não teve oportunidade de assistir semana passada, eu recomendo ir lá no meu canal do YouTube, Dani Lobo, e tem lá meditação como ferramenta de autocura. E vocês podem assistir a primeira parte, e hoje a gente vai continuar falando desse assunto e vamos dar continuidade a isso. E no vídeo passado, todo mundo, olá, Naima, Mônica, pessoal que está chegando. E no vídeo passado, na nossa conversa, na nossa live passada, eu convidei vocês para o experimento dos 100 dias da meditação guiada. E Leila, tudo bem? Que bom que você está aqui. E vamos tocando, quero avisar a todos que já começaram, que até segunda-feira eu vou postar, eu já postei 4 meditações guiadas, e até segunda-feira eu vou terminar de postar mais 3, vocês vão ter 7 ao todo, para vocês irem fazendo todo dia na meditação guiada de vocês. Eu recomendo, quem puder e quiser, acessar lá no YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim vocês vão, sempre que tiver um vídeo novo meu no YouTube, seja da meditação guiada ou algum outro, vocês vão ter oportunidade de estar recebendo meus vídeos, e quem puder curtir o vídeo, eu agradeço, que me dá um apoio, isso é importante para mim lá no YouTube. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar e o pessoal vai chegando e a gente vai continuando a nossa conversa, o nosso papo, porque nós estamos vivendo esse momento super bacana do planeta, super importante, difícil, mas muito bom, né? A gente está vivendo um momento com coisas muito difíceis acontecendo, mas ao mesmo tempo, como eu disse na semana passada, com grandes oportunidades de autoconhecimento e de renovação interior e de autocura e da gente transformar e construir essa nova era melhor. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês é falar rapidamente do que a gente começou a falar na semana passada e já entrar na continuidade disso. Eu expliquei para vocês, a gente começou a falar da importância da meditação, como é importante que isso permite que a gente se cure, que a gente veja a vida com outros olhos. Eu cheguei a comentar com vocês como eu comentei com vocês como eu cheguei até a meditação, como eu estava num momento difícil, passando um momento muito difícil, inclusive de saúde em todos os sentidos, e foi isso que me tirou e que me ajudou a me reconstruir, eu ficar bem. Aí eu mergulhei nisso de cabeça, comecei a estudar isso profundamente, praticar, e depois comecei a dar aula de meditação, além das outras aulas que eu dava. Obrigada, Beth. Além das outras aulas que eu já dava e que eu continuo aprofundando meus conhecimentos. Inclusive, eu quero dizer para vocês, quem tiver oportunidade, quem quiser, estarei dando curso de meditação no próximo sábado. Meditação para iniciantes, para quem nunca meditou ou para quem já tentou meditar e achou difícil, tá? Próximo sábado, agora de julho, o sábado que vem, eu vou dar o curso de, se eu não me engano, é dia 18 de julho, vou dar o curso de meditação às 14 horas. Quem quiser mais informações, me manda mensagem pelo direct, ou pelo WhatsApp, ou pelo site, e eu passo as informações para vocês, porque realmente eu acho que vale a pena, tá? E como eu disse a vocês no vídeo passado, mesmo que vocês não possam ou não queiram fazer curso comigo, busquem um curso de meditação, porque o curso de meditação faz muita diferença. Eu queria só explicar a vocês que no meu curso, eu divido o curso em 2 partes de meditação. Uma, eu ensino propriamente dito a como você medita, como você deve meditar, como é a meditação, como se sentar, como se posicionar, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, para tirar todas as dúvidas. E a outra parte do curso, que eu considero tão importante quanto, eu ensino detalhadamente por que a meditação é importante.
como funciona o nosso cérebro, como a gente plasma a nossa realidade, por que a gente precisa, a gente tem que entender, tá na hora da gente entender cada vez mais como isso funciona. Então, porque eu acho que você só ensinar a pessoa a meditar e falar assim, agora você medita assim, assim, desse jeito e desse jeito. Ela, tudo bem, você sabe que meditar é bom, mas se você não entender isso e como funciona esse mecanismo e não entender o porquê que meditar é importante, você corre o risco de desistir pelo caminho. Então, eu tenho essa preocupação e eu acho importante passar essa parte. Então, eu ensino isso antes de começar a prática. Minha aula é teórica e prática. Muito bem, já expliquei do curso, que vai ser sábado que vem. Agora vamos começar a falar de um lado importante que a meditação também nos ajuda muito e que é uma coisa fundamental para que a gente possa caminhar, para que a gente possa progredir na nossa mudança interior. Muitas pessoas aqui que estão me assistindo agora já me acompanham desde o início das lives, né? E eu sei que vocês estão passando por essa mudança junto comigo. E quem está chegando também é muito bem-vindo. Sintam-se todos muito bem-vindos aqui. Então, uma coisa interessante que eu queria abordar hoje é o seguinte. Uma das causas principais que nos atrapalham hoje em dia chama-se estresse. Não importa qual a causa desse estresse. Se o estresse vem de a causa é sempre emocional, mas se é estresse por causa do trabalho, é estresse por causa da família, é estresse por causa, sei lá, de saúde, é estresse por causa de preocupação com dinheiro. Independente da fonte do estresse, o estresse é um veneno que mina a gente por dentro e que afeta a nossa saúde e afeta o nosso bom funcionamento da nossa vida. Para que a gente possa sair desse estresse, eu considero a meditação uma das ferramentas preciosas para isso. A gente tem que entender por que a gente se estressa. E qual é o motivo principal do nosso estresse? Eu acredito que um dos motivos principais que a gente vive sob estresse é porque a gente começa um erro muito grave que é consequência de falta de conhecimento. Que erro é esse? A gente quer controlar tudo. Vocês não sentem isso? A gente não quer controlar a nossa vida? A gente quer controlar a nossa vida. A gente quer controlar a vida das pessoas que a gente ama. A gente quer controlar a rua. A gente quer controlar o que acontece ao nosso redor. A gente quer controlar como Deus tem que nos ajudar. A gente quer controlar como as coisas têm que ser. Às vezes as pessoas querem controlar até a hora que elas vão ter um filho. Né? Ah, não, estou planejando para no início do ano que vem ficar grávida e ter um filho. Estou planejando. Não dá, gente. Vamos lembrar aqui uma coisa. Tentar controlar a vida é uma ilusão. Sabe por quê? Porque primeiro que nós não temos controle de nada. E um dos ensinamentos preciosos que a pandemia está nos dando é exatamente esse. Porque quando a pandemia começou e quando começou o isolamento social, todos nós nos sentimos como se tudo aquilo que a gente pensava que controlava saiu. A gente passou a não poder fazer nada. Não é verdade? A gente pensa que controla e não controla. Um dos ensinamentos da pandemia é esse: nós não controlamos nada. E um dos aprendizados mais importantes que a gente tem que ter é: vou viver o hoje, o aqui e agora, da melhor forma que eu puder. A gente quer controlar quando a gente vai emagrecer ou como a gente vai emagrecer. A gente quer controlar a nossa juventude, né? Porque o tempo passa, você vai envelhecendo, mas não envelhece e faz isso e faz aquilo. Veja bem, eu sou a favor de tudo que vai fazer bem. Se você quer fazer uma plástica, você quer fazer alguma coisa porque isso vai fazer um bem para você, você vai se sentir bem com você mesma, bacana. Mas nós não vamos controlar o efeito do tempo.
Não tem como. Por que ao invés disso a gente não curte o momento que a gente tem? Porque quando a gente tenta controlar as coisas, nós estamos deixando de viver as oportunidades do presente e a nossa cabeça está em algum lugar onde não existe. Tipo, eu vou ser feliz quando eu estiver ganhando muito dinheiro, ou eu vou ser feliz quando eu tiver um namorado, ou vou ser feliz quando eu emagrecer, eu vou ser feliz depois que eu fizer aquela plástica, eu vou ser feliz depois que eu comprar minha casa própria, ou vou ser feliz depois que eu comprar aquela roupa que eu tanto sonho, ou vou ser feliz depois que eu fizer aquela festa que eu tenho vontade. A gente coloca do lado de fora, a gente cria expectativas e às vezes a gente se frustra porque a gente quer controlar, a gente não controla, não consegue, isso gera uma frustração. Você quer ver uma frustração, uma coisa muito comum que a gente faz, um erro desse tipo, é quando a gente estipula que a gente tem que fazer determinada coisa até uma certa idade. Porque quando eu tiver 30 anos, eu já tenho que estar casada, eu já tenho que ter um filho, ou quando eu fizer 30 anos, a minha vida já tem que estar de determinada forma, ou quando eu fizer 30 anos, eu já vou ter que ter emagrecido não sei quantos quilos. A gente fica construindo, a gente coloca essas coisas que na verdade são construções nossas, aí a pessoa, sei lá, faz os 30 anos, e se ela não está casada aos 30, ou se ela não teve um filho aos 30, ela sofre como se ela tivesse fracassado. Quando na verdade ela não fracassou. Quando na verdade foi a nossa cabeça que estipulou uma coisa maluca e que a gente tenta assumir o controle. E quando a gente vê que a gente não tem esse controle, a gente sofre. E tentar assumir o controle afasta a gente da maior verdade do universo, que é o que a meditação nos ajuda a trazer. A espiritualidade, o autoconhecimento, de alguma forma, seja pela meditação ou por outra técnica, ela nos ajuda a entender. Só que a meditação ensina a gente a vivenciar isso, que é o quê? Que não existe separação. Não existe separação, gente. Somos todos uma coisa só, o universo é uma coisa só. Todos nós viemos da fonte suprema de tudo que existe, que a gente pode chamar de Deus, que a gente pode chamar de campo quântico, como a física quântica diz. Tudo que eu estou falando para vocês, a física quântica já provou. Só que eles usam um linguajar um pouco diferente, que eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse expertise para falar nesse sentido. Então, mas nós somos uma coisa só. E como eu já falei em outros vídeos, nós vivemos subordinados a essas leis dessa energia criadora. Existem leis. O universo é perfeito, ele flui em absoluta perfeição, em equilíbrio, ele nunca se desequilibra. Quem se desequilibra, a gente se desequilibra quando a gente tenta assumir o controle de algo que não é nosso, que pertence ao campo quântico, a Deus, ao Criador, que pertence ao cosmos. Quando a gente tenta assumir esse controle, a gente se machuca e se estrepa. Porque a gente está tentando assumir uma coisa que não é nossa. Quando o nosso papel, na verdade, é tentar sintonizar nesse universo, entrar em harmonia com ele. Sabe por quê? Porque um pedacinho do Criador, a centelha divina, vive dentro de você. Você tem um pedacinho dele dentro de você. Por isso que não tem separação. Mas em vez da gente tentar deixar que esse pedacinho, que tem um potencial gigantesco, se manifeste, o nosso eu consciente, ou o nosso ego, ou no Ho'oponopono, como a gente chama, o nosso Rani, né, que é o nosso consciente, que é o ego, ele tenta assumir o controle, que é o que a gente faz todos os dias, a gente tenta assumir o controle. Por que um dos motivos que a pandemia deixa a gente tão desesperado? Porque a gente perdeu o controle. Porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã.
Para quem tem filho, não sabe que dia que a aula das crianças vão voltar. Ai, mas e o ano letivo? Como é que vai ser? A gente tem E como é que vai ser? Vamos viver o hoje. Vamos sair, porque quando a gente vive o futuro, a gente entra numa coisa chamada ansiedade. O que é ansiedade se não viver fora do tempo presente? Você está tentando viver o futuro. Ansiedade é quando você quer viver uma coisa que não aconteceu, aí você fica ansiosa. E quando você vive o passado, fica se deprimida, porque você não consegue fluir bem. Mas isso requer uma mudança nossa. A mudança não é de fora, e às vezes a gente puxa o controle pra gente, esse controle que a gente pensa que tem. Destravou, gente? Alguém pode só me dizer se destravou? Vocês estão me vendo? Senhor, destravou? Tá funcionando? Vocês estão me ouvindo agora? Estão me vendo, me ouvindo? E agora, tá funcionando? Ai, que bom. Então eu vou repetir o que eu falei. Desculpe, às vezes é conexão da internet. Obrigado, gente. Obrigado por avisar que tinha travado e obrigado por me avisar que agora tá fluindo. O que eu disse é o seguinte, em vez da gente tentar controlar, em vez da gente tentar com a nossa mente consciente, que tem uma visão muito limitada, a gente tentar controlar, nós precisamos nos alinhar com esse cosmos, nos alinhar com esse universo e usar a nossa energia como co-criadores com Deus, ou como co-criadores do universo. Porque um pedaço dele vive dentro da gente. Então a gente tem o potencial. Gente, olha que coisa maravilhosa. Nós temos o potencial de criar o que a gente quiser. Você pode criar uma saúde perfeita, equilíbrio financeiro, uma vida amorosa harmoniosa. O que você pensar, você pode fazer. O que você pensar. O que quer que esteja faltando na sua vida, o que quer que esteja faltando que você fale, poxa, aqui caminha bem para mim, mas nesse pedaço aqui não caminha, você pode mudar isso. Até mesmo a saúde. Até mesmo uma pessoa que tem uma doença grave, ela pode mudar. Tudo é possível. Mas para isso é preciso o quê? Mudança interior. E para que essa mudança interior possa acontecer, e a mudança só é válida de dentro para fora, a mudança só é válida de dentro para fora, a gente precisa, no início a gente faz um esforço, mas escolher uma técnica e praticar ela, como a meditação. A meditação ajuda a você vivenciar o que eu tô falando. Mas ela só vai ajudar de um jeito. Gente, só para saber, vocês estão me vendo que parou tudo aqui? Eu fiquei sem saber se congelou alguma coisa, se vocês estão me ouvindo. Alguém só pode escrever alguma coisa para me dizer se vocês estão aí? Só para eu ter certeza? Então, o que acontece? A gente precisa colocar isso em prática e mudar por dentro. E às vezes a gente fica, obrigado, Naima, e às vezes a gente fica tão aborrecido que às vezes fica aborrecido com Deus, não é verdade? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanta coisa boa, por que acontece isso comigo? Por que tal coisa na minha vida não dá certo? Por que eu tô sozinha? Por que tal coisa a minha vida financeira não flui? Por que eu não consigo me melhorar no meu trabalho? Essas coisas, porque o que a gente tem que se perguntar é se essas coisas estão acontecendo, ou por que eu adquiri de repente uma doença, ou tenho que tomar um remédio todo dia, ou às vezes a gente tem doenças crônicas que você tem que tomar remédio de uso contínuo. Por que isso acontece? A pergunta que a gente tem que fazer pra gente é: aonde eu preciso mudar? Porque a chave que faz a mudança, independente da técnica que você escolha, você tem que se perguntar a si mesma: o quanto você está disposta a mudar?
O quanto você está disposta a enxergar a sua vida com outros olhos, a mudar os seus hábitos, a mudar a forma de lidar com a vida e com as pessoas. Porque aí é a chave da mudança. E aí é onde a meditação entra. Porque às vezes é muito difícil a gente mudar um padrão nosso se a gente não tem consciência do todo, a gente só tem essa visão limitada do consciente. A meditação, quando você pratica a meditação, você começa a perceber que a vida é muito mais do que o que a gente consegue enxergar. Lembra que a gente falou na semana passada desse mundo invisível, maravilhoso, divino, que existe dentro da gente, e que não quer dizer que porque a gente não veja que ele não exista. A gente falou de tudo isso, mas quando você medita, você não vai aprender isso racionalmente, você vai sentir. Você vai sentir no processo da meditação. Mas eu vou lembrar uma coisa, mas é por isso que o curso de meditação é importante a pessoa fazer um curso. Por quê? Porque ela precisa entender o processo que acontece quando você começa a meditar. Porque se você meditar com o seu ego, querendo controlar a sua meditação, não vai fazer efeito. Não faz efeito. Só faz efeito se você se entrega e para de tentar controlar e vive o aqui e agora. O que significa isso? Não é assim, então agora eu vou meditar porque eu quero que a minha vida melhore, eu quero que a minha saúde fique boa, eu quero poder parar, não ter mais que tomar um remédio, ou eu quero encontrar uma pessoa bacana, então eu vou meditar. Aí você tá lá, e você todo dia bonitinha, senta, medita todo dia, aí deu 1 mês e meio e você diz assim, essa meditação não tá funcionando, eu tô aqui há 1 mês e meio meditando e a minha vida não mudou. Não é assim. Você não pode trabalhar, meditar, esperando, nem criando um prazo e nem esperando resultados imediatos. Porque o criar um prazo e criar uma expectativa de resultado é tentar controlar um processo que não pode ser controlado. Então, amigos, quando vocês forem buscar essa mudança interior e buscar essa mudança interior através do processo meditativo, da meditação, esteja feliz simplesmente por poder sentar e meditar. Sem se preocupar quanto tempo vai levar para que você alcance um nível mais profundo para que aquele resultado aconteça. O tempo não é importante. Não ponha prazos, por favor. Quando eu falei experimento dos 100 dias, é porque 100 dias é um período que dá para você já sentir uma diferença. Não quer dizer que ele vai terminar com 100 dias, nem vai querer dizer que depois desses 100 dias que você não vai mais meditar. Mas quer dizer que você vai estar se dando um tempo para sentir o que isso pode trazer para você. Isso é só o começo. E quando a gente começa a meditar e quando a gente começa a enxergar que não existe separação e que esse eu divino nosso tem que estar alinhado com o universo, e a gente tem que educar a nossa mente consciente para aceitar esse eu divino tomando a frente da nossa vida, e quando isso funciona para uma coisa, você começa a sentir assim, poxa, se funciona para isso, também vai funcionar para aqui, funciona para tudo. Eu vou dar um exemplo a vocês, vou contar uma historinha rápida, que é a história de eu acompanho, inclusive eu recomendo assistirem quem puder. Eu gosto muito de um neurocientista chamado Joe Dispenza. Ele é americano, ele trabalha com isso, ensinando as pessoas a mudarem. Inclusive tem muitos livros dele. Eu acompanho ele há anos, gente. Eu acompanho, ele tá naquele documentário Quem Somos Nós? É Quem Somos Nós? É isso mesmo, acho que é Quem Somos Nós. Que é o What the Bleep Do You Know? Que é americano. Ele também tem livros já em português. Um livro dele eu recomendo muito bom que se chama-se Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Só o título já fala tudo. Por quê? Nós não podemos querer que a vida mude sem que a gente levante da zona de conforto e mude a gente mesmo. Mas saiba uma coisa, a mudança sob pressão, ela não funciona, tá? O que eu chamo de mudança sob pressão? É aquilo assim,
quero emagrecer 5 quilos em um mês. Aí a pessoa vai para academia todo dia, se mata de malhar e fica sem comer e acaba ganhando uma gastrite porque ficou sem comer e entra numa coisa... Esse tipo de mudança não leva a lugar nenhum, porque ela é uma mudança externa forçada. Ela cria um estresse, ela cria uma pressão que você não precisa, porque a causa de todo o seu desequilíbrio, seja ele qual for, é a pressão e o estresse. Então tudo aquilo que vai te gerar um estresse a mais não te ajuda. Então esse tipo de mudança você joga no lixo porque ela não vai trazer o resultado que você deseja, porque a pessoa não consegue emagrecer os 5 quilos que ela queria, aí dá aqueles 30 dias que ela estipulou, aí ela vai ficar frustrada e vai se afundar num bolo de chocolate. Esse é o destino. A mudança que funciona, o que o livro diz, o quebrar o hábito de ser você mesmo, quer dizer, é quando você primeiro de tudo, você para olhar a sua vida e você começa a pontuar quais são as coisas que te estressam mais. O que mais te aborrece? É as dores de cabeça com os problemas da família? É o trabalho que você não está satisfeita? É porque você não está feliz com o seu corpo, você quer melhorar a sua saúde? Onde que te aborrece? Aonde está mais o seu estresse? E aí você vai para lá e você começa a cortar. E você começa a mudar. Tipo, você todo dia sai de casa, pega o carro, vai dirigindo para o trabalho, e você se estressa no trânsito, porque tem sempre alguém que dá uma fechada, que faz uma besteira, que não sei o que, e você chega no trabalho já aborrecida, que você já xingou meio mundo pelo caminho. Então, dirigir para o trabalho é uma fonte de estresse para você. Então, como é que você pode mudar o seu hábito? Vou passar a deixar o carro em casa e vou para o trabalho a pé, de ônibus, de metrô, de outro jeito. É isso que a gente tem que começar a olhar. Qual é a fonte do nosso estresse? A fonte do meu estresse é que eu faço, por exemplo, às vezes a fonte do estresse pode não ser uma coisa ruim, mas a gente comete muito esse erro. Às vezes a gente faz 50 atividades diferentes ao mesmo tempo, mas isso nos estressa. Eu faço curso de artesanato, faço pós-graduação, faço também aula de espanhol, faço tal coisa, tudo na mesma semana. Você está colocando para você uma sobrecarga de atividades que, em vez de te ajudar, estão te atrapalhando, são fonte de estresse. Então, o que você vai fazer? Qual é a mais importante para mim? A mais importante para mim é a minha aula de artesanato, porque eu adoro aquela aula. Continua com aquela e deixa as outras. É saber direcionar a energia. E assim a prática da meditação vai te ajudando você a enxergar aonde estão as fontes de estresse, o que está te atrapalhando. E a historinha que eu ia contar, quem conta essa história é o Dr. Joe Dispenza, que eu assisto muitos documentários dele, então ele contou uma história muito interessante. Ele dá seminários no mundo inteiro para as pessoas mudarem seus hábitos e ele diz, ele afirma isso, eu concordo com ele, que a ferramenta da nossa cura é a meditação, a principal ferramenta para a gente mudar a nossa mente e os nossos sentimentos. Não existe outra que substitua a meditação e eu estou de acordo com ele nisso. Mas ele contou a história que ele dá esse seminário de fim de semana e que teve um homem que foi assistir o seminário dele, porque esse homem, em um determinado momento da vida dele, ele teve um câncer na perna. Aí ele teve um câncer na perna, um tumor era externo e operou. Passou um tempo, ele teve outro no mesmo lugar e operou de novo. E passou mais um tempo, ele teve outro. Quando ele teve pela terceira vez, ele falou assim, não é possível, só pode ser alguma coisa que eu estou fazendo, porque a terceira vez no mesmo lugar é demais. E aí ele ficou sabendo do curso do Dr. Dispenza e ele se deu a chance de ir ao curso para ele ver o que ele tinha que fazer com ele, entender o que estava acontecendo com ele. Ele fez o curso,
passou a refletir sobre aquilo, aprendeu a meditar e quando ele saiu do curso, olha que bacana que ele fez. Ele tirou 10 dias de férias, pegou a esposa e foi tipo para uma pousadinha num lugar bem tranquilo, perto do mar, não sei, para passar esses 10 dias fazendo uma reflexão sobre como ele lidava com a vida dele. Como ele lidava com a família, com o trabalho, como ele lidava com a vida. Em cima daquilo que ele tinha aprendido no curso, ele parou para passar um pente fino na forma, nos hábitos dele, de como ele vivia. E aí ele fez lá, encontrou essas coisas que eu tô falando, a fonte do estresse, e começou a falar, preciso mudar aqui, preciso mudar ali, e voltou para casa depois desses 10 dias, e continuou a viver a vida dele da forma nova, né? Ele fazendo as mudanças que ele chegou à conclusão que eram mudanças importantes para ele. Muito bem, passou acho que 2 meses. Ele falou, aí ele conta que um dia ele estava tomando banho e quando ele estava tomando banho, ele tinha a cirurgia marcada para o mês seguinte, a cirurgia já estava marcada para a 3ª vez que ele ia retirar o tumor. Ele estava tomando banho e o tumor caiu da perna dele, dentro do boxe. E ele tomou um susto, ligou para o médico ficou sem entender e falou, traz aqui para eu ver, para a gente ver o que aconteceu com a sua perna. Ele pegou, guardou, levou para o médico e o médico falou, realmente caiu. Ele nunca precisou operar a 3ª vez. Por que isso aconteceu? Por que eu estou contando essa história que o Dr. Joe Dispenza conta? Porque quando ele mudou os pensamentos e os sentimentos, e a meditação auxiliou ele nesse processo, ele começou a mandar um comando diferente para o corpo. As células, quando ele estava doente do tumor, eram células doentes, certo? Essas células doentes eram o resultado de pensamentos e sentimentos desequilibrados. E tanto era que ele operou uma vez, os pensamentos e os sentimentos continuaram os mesmos e ele ficou doente de novo. Operou a 2ª vez. Ele tirou do corpo, mas ele não tirou daqui. Ele não mudou a causa. Ele só tirou a consequência. E aí, quando ele foi, que ele passou aqueles 10 dias fora, que ele foi rever como ele lidava com a vida, e ele mudou o pensamento e o sentimento, ele começou a fabricar células saudáveis. E as células saudáveis começaram a empurrar para fora as células doentes. Eu quero deixar bem claro aqui registrado que eu não estou dizendo que ninguém pode parar tratamento médico para fazer só isso não, tá, gente? Eu sempre repito isso. Se a doença somatizou no corpo, você precisa ir no médico e tratar o que está somatizado no corpo. Mas, paralelamente, você vai se tratar a causa. Se você toma um remédio de uso contínuo, você não vai parar de tomar o seu remédio. Você vai continuar tomando. Mas se você for mudando por dentro, quando você for fazer o acompanhamento médico, o médico pode olhar o seu exame e dizer assim, nossa, você melhorou, vamos diminuir a dosagem. Isso é possível. Você só vai um dia parar de tomar caso o seu médico diga que você não precisa mais. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Mas essa história que eu contei agora para vocês, que é uma história verdadeira, e isso que aconteceu com esse senhor, pessoas mudam e pode acontecer com qualquer pessoa. E tudo vai depender da nossa mudança interior e de como a gente vai abrir mão do falso controle e se concentrar em fazer a nossa parte, que é se alinhar com o universo. Para esse senhor foram alguns meses, para outra pessoa pode ser 1 ano. Não importa, esteja feliz em estar se esforçando a mudar a si próprio.
Saia da zona de conforto. Mas aí sair da zona de conforto, eu quero fazer, eu quero meditar, eu quero me mudar. Aí fala assim, mas e agora? Agora é hora do jogo. Mas eu não posso perder o jogo. Toda quarta-feira à noite tem jogo. Para que eu vou meditar? Não posso meditar, tem o jogo. Então a gente tem que entender que a mudança interior requer que a gente escolha ela como uma prioridade. Se você não priorizar a sua mudança interior, a sua meditação, um filme motivacional, um livro que vai te ajudar a se abrir, se você não quer, mas agora é hora da novela. Eu não vou perder a novela. Então, gente, não tem mudança. A gente só muda quando a gente muda a nossa prioridade. A gente não tem que falar hoje, vou cortar tudo, acabar com tudo, não. A gente tem que parar e primeiro fazer uma análise aonde que eu posso mudar na minha vida, aonde estão as minhas fontes principais de estresse. Eu vou compartilhar com vocês, eu fui, durante muito tempo, vivi as consequências do estresse, tá? E quando eu descobri que o estresse era a causa de tudo que eu estava passando, eu comecei a trabalhar para me modificar. Como vocês sabem, eu falei isso na live passada. Então hoje eu tenho a seguinte coisa na minha cabeça. Aquilo que vai me gerar um estresse, eu tô cortando. Eu já comecei. E eu comecei a descobrir uma coisa muito interessante. A gente escolhe o estresse, porque o estresse vicia. A gente fica viciado naquela adrenalina da correria. Então a gente tem, mas o que eu posso? Tem um monte de coisa para fazer, coisas que você pega porque quer. Por exemplo, eu fazia isso sem perceber, então eu vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, se eu tinha que ir ao supermercado, eu fazia assim, já que eu tenho que ir no supermercado que é num outro bairro, eu vou aproveitar, antes eu passo na papelaria, depois eu passo no banco, depois eu aproveito e já resolvo lá aquele problema que é lá perto, vou pro mercado assim eu resolvo tudo de uma vez. Isto é uma ilusão. Quando a gente faz isso, e eu fui mestra em fazer isso na minha vida, em que eu faria fazer 50 coisas num dia só, aquilo me colocava numa adrenalina, vai para tal lugar, entra na papelaria, resolve a papelaria, passa no banco, paga a conta, faz não sei o quê. Agora corre pro mercado, né? Essa vida de dona de casa, compra as coisas no mercado. E quando você chega em casa, você tá cansada, mas você tá numa agitação que você não desacelera. Aí eu descobri que eu estava criando situações que me geravam uma adrenalina que eu estava viciada. Aí eu comecei a perguntar para mim mesma, por que eu tenho que fazer tudo no mesmo dia? Por que eu não posso ir no mercado hoje, ir na papelaria amanhã, ir no banco lá no outro dia? Por que eu tenho que fazer tudo seguido? Por que eu tenho que colocar para mim uma atividade logo em seguida que eu termino de trabalhar para sair correndo desabalada? Então, a gente começa a enxergar que a gente cria situações. Mas eu tenho que agora organizar a festa de aniversário do meu sobrinho, que tá lá, que eu preparei. Por que você se comprometeu em fazer uma coisa que você sabe que você já não tem tempo? Vocês entendem o que eu quero dizer? Como a gente cria essas situações de estresse sem saber? Então, eu recomendo a vocês que estão no experimento, vocês que estão começando agora, que têm vontade de trabalhar essa mudança interior, faça uma avaliação sem críticas, porque o objetivo aqui, eu fiz isso, eu faço tudo errado, não é esse. É uma avaliação clara, objetiva e sem críticas. Aonde estão as minhas fontes de estresse? Depois que você identificar as suas fontes de estresse, você vai lá e começa a ver, eu posso cortar isso da minha vida? Se você puder, você corta. Se você não puder cortar, tipo, a minha fonte de estresse é meu trabalho. É meu ambiente de trabalho. Você não pode cortar isso. Mas você vai poder trabalhar e enxergar o seu ambiente de trabalho com outros olhos. Você vai mudar a forma com que você lida com ele. Você vai fazer uma oração antes de ir para o trabalho? Vai fazer uma prece? Uma mentalização, vai começar a construir uma energia positiva lá dentro, vai chegar com um sorriso no rosto,
vai melhorar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que isso requer que a gente faça um esforço pessoal e priorizar a meditação, porque, queridos amigos, não tem nada mais importante do que a gente mudar por dentro. E não tem satisfação maior do que ver esses efeitos. Porque quando vocês começarem a sentir o efeito das mudanças e vocês entenderem que essas mudanças só dependem de você mesmo e que você conseguiu mudar uma coisinha, você fica numa alegria e você pensa, se eu mudei essa coisa, eu posso mudar todo o resto. É muito bacana. Nós somos co-criadores. Lembrem de uma coisa, para Deus, Deus não criou a miséria, nem criou o sofrimento, nem criou a privação, não criou nada de ruim. Isso tudo é fruto da nossa mente consciente. Deus não criou isso. Deus só criou a beleza, o amor, a harmonia, o equilíbrio, a abundância, a falta, a avareza, a mesquinharia, a sensação de que não tem dinheiro suficiente. A insuficiência é fruto da mente humana, não de Deus. Então, quando eu tento, voltando para o início, quando eu tento assumir o controle e querer controlar como as coisas vão ser, e o pior, às vezes, que a gente ainda faz, a gente ainda quer controlar como Deus tem que nos ajudar. A gente ainda tem essa audácia, né? Que a gente vira para Deus e fala assim, poxa Deus, me traz um emprego aqui agora. Ou poxa Deus, faz aquele cliente entrar em contato comigo que eu estou precisando de dinheiro para pagar minha conta. Não é assim. Quando a gente tenta controlar, a gente se afasta dessa fonte universal de plenitude e abundância em todos os sentidos. Porque a gente está tentando assumir o controle. O que a gente tem que fazer é, eu vou esvaziar minha mente, eu vou passar uma borracha dentro de mim, eu vou começar do zero e vou pedir a providência divina, vou pedir ao Criador, ao universo, que eu esteja, que eu possa enxergar o meu caminho, que eu possa me alinhar com o meu propósito divino e que eu tenha sabedoria de enxergar as oportunidades que aparecem. E não tentar assumir o controle a todo custo, de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque quando a gente quer assumir a todo custo, de qualquer jeito, de qualquer forma, a gente vai tropeçar, a gente vai cair e a gente ainda vai ficar aborrecido, que a gente vai achar que Deus não nos ajudou como deveria. Querem ver um exemplo radical disso? Que isso acontece muitas vezes, vocês já devem ter visto isso na televisão. Às vezes, quando tem um acidente aéreo, que cai um avião, quantas histórias a gente vê na TV, a pessoa que comprou a passagem chegou atrasada e não conseguiu pegar o voo? É Deus. É estar alinhado com o cosmos, sem saber. Mas aquela pessoa, na hora que ela perdeu o voo, ela está desesperada, chorando, porque ela perdeu o voo que ela tinha comprado. Depois é que ela vai saber o que aconteceu e entender que aquilo foi um presente. Então, nem tudo que parece ser uma coisa ruim é ruim. Mas quando a gente procura estar alinhado com o nosso propósito divino, e se eu compro uma passagem de avião e acontece alguma coisa, eu chego no aeroporto e não tem lugar para eu embarcar, em vez de eu me revoltar, chorar, ficar com raiva que eu não consegui embarcar para aquela viagem, eu tenho que pensar assim, eu não sei o motivo, mas se isso está acontecendo comigo, eu tenho que agradecer. Porque eu não sei, mas o Criador sabe o motivo pelo qual ele não me deixou embarcar. Esse que tem que ser o nosso pensamento. A gente entender que a divindade que existe em nós sabe o que faz. E quando a gente quer fazer de qualquer jeito, do nosso jeito, a gente sai desse campo de proteção e a gente entra num terreno onde a gente está por nossa conta. Então vamos começar a entender que tudo que acontece é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. A gente tem que fazer a nossa parte.
Ou às vezes você vai para aquela entrevista de emprego, precisando do emprego, tá sem dinheiro, tá precisando do emprego, você queria muito aquele emprego naquele lugar, que você sempre quis trabalhar lá. Você foi para a entrevista e depois você ficou sabendo que você não foi aprovado. Não se desespere, não fique triste. Pensa assim, se eu não entrei lá, é porque não era para o meu bem, é porque Deus, o Criador, o universo tem alguma coisa melhor esperando por mim. Talvez a minha felicidade não esteja aqui. É sua parte ir até a entrevista. Você fez a sua parte, depois você entrega. Quando eu digo não ter o controle, não é que a gente não tem que fazer, não, a gente tem que fazer a nossa parte sim. A gente tem que sair da zona de conforto, mas a gente não controla o processo total. A gente pode ir até aquilo assim, fui, fiz, dei minha contribuição. É igual quando você dá uma esmola na rua, ou quando alguém tem uma campanha te pedindo um dinheiro, né? A pessoa na rua, tô com fome, por favor, me dá um dinheiro. Se o seu coração pediu para dar o dinheiro para aquela pessoa, dê. Mas será que ela vai comprar comida? Será que ela vai vai ficar bêbada? Ou será que ela vai pegar esse dinheiro e vai usar para outra coisa? Isso é com ela. Isso não te compete. Se o seu coração pediu para você ajudar aquela pessoa na rua e você deu aquele dinheiro, esteja em paz com você de ter feito o que o seu coração pediu. Como ela vai usar o livre-arbítrio dela e ela também vai estar tendo uma oportunidade divina que ela pode saber usar bem ou não. Então, para a gente poder se afinar com o nosso propósito divino, a gente tem que começar a enxergar que nada acontece aqui que não esteja subordinado às leis universais e que não tenha um equilíbrio perfeito. Então, o que a gente sai desse equilíbrio perfeito, a gente se destoa sozinho. Por exemplo, quando a gente abre a TV e a gente vê, porque é só o que tem na atualidade, péssimas notícias no Brasil, e a gente se conecta com aquilo, a gente se afastou do divino. O divino não tem mal, o divino não tem miséria, o divino não tem crise, a parte divina não tem privação. Mas quando eu me conecto ao que eu vejo na TV, eu estou me afastando da abundância, estou me conectando àquilo que eu não quero viver. Aí você vai viver o quê? Você vai viver sempre aquilo que você se conectar. Você vai viver sempre aonde você colocar a sua energia. Estou acompanhando o tempo para saber o tempo que a gente tem. Então, amigos, eu estou tentando passar aqui, eu espero que eu esteja conseguindo passar hoje a mensagem principal, que a meditação nos ajuda a fazer essas mudanças. Ela ajuda a gente a enxergar que existe um outro mundo. E a ajuda que a meditação proporciona é uma ajuda de dentro para fora, não é uma ajuda forçada. Você quer emagrecer, você vai emagrecer. Você não vai emagrecer, você vai fazer o exercício físico? Vai, mas por quê? Pelo prazer de fazer. E não porque você estipulou aquilo como, se você não fizer aquilo, porque tem que fazer, senão o mundo vai acabar, não. Quando você está mudando, que você está meditando, poxa, eu tô com uma vontade de me exercitar, eu quero caminhar, eu quero olhar o sol, eu quero ir para academia, poxa, ir para academia é tão prazeroso. É assim que você vai alcançar seu emagrecimento que você quer. Não é assim, eu tenho que ir, porque se eu não for, isso aqui não acontece. Já gerou estresse? Acabou. Então eu recomendo a vocês mais uma vez. Quem tiver oportunidade, faça um curso de meditação. Aprende a meditar, mas aprenda a meditar e aprenda a olhar para dentro de si mesmo e ter uma atitude meditativa em relação à vida. O que eu posso mudar? Alguma coisa não está fluindo bem contigo, nem no corpo? Então significa o quê? Eu tenho que fazer a minha avaliação sem críticas, porque a crítica só atrapalha a gente. A crítica nos afasta do propósito divino, porque o propósito divino não tem crítica, tá? Sem críticas, apenas observar, poxa, esse ponto aqui me desestabiliza. Quando eu falo com essa pessoa aqui, eu fico sempre mal. Então, priorize a você mesmo e pare de falar. Porque a gente não pode você não tem como viver o mundo novo carregando o mundo velho nas costas. Você não tem como carregar o passado e viver o novo. Você vai ter que abrir mão do passado,
perdoar, se libertar, coisas que a gente já falou aqui várias vezes. Então eu recomendo, se puder, faça o curso de meditação e depois um curso de Ho'oponopono, porque um complementa o outro. Para o pessoal que já fez o Ho'oponopono, eu recomendo fazer o curso de meditação. E para quem vai começar pela meditação, eu recomendo depois fazer um curso de Ho'oponopono, porque a gente vai aprendendo como a mente funciona, como a gente funciona, e a meditação é o remédio, é a prática para nos ajudar a sentir o que vocês estão aprendendo agora pelo raciocínio. E sem prazo, sem crítica, sem certo ou errado. E lembrem sempre o seguinte: cortar as fontes de estresse. Veja onde você está fabricando o estresse na sua vida. Tem umas situações da vida que a gente não tem escolha, mas essas que a gente não tem escolha, a gente pode aprender a lidar com elas de uma outra forma. E tem outras que a gente tem escolha. Então, releve, pense aonde você vai pôr a sua energia. Você quer mudar a sua vida, você precisa começar a se priorizar. Você precisa começar a se priorizar. A priorizar você mesma. Né? Às vezes a pessoa fala assim, o curso é no sábado, agora na pandemia não tanto, né? Mas o curso é no sábado, mas sábado é o dia que eu saio para ir pro shopping, para beber, para isso, para aquilo. É uma prioridade. O que é prioridade para você? Essa é a pergunta. Ninguém pode ser prioridade para ninguém. A gente tem que escolher o que é prioridade nossa. E quando a gente quer mudar, quando a gente quer quebrar os nossos hábitos, a gente tem que priorizar o nosso bem-estar interior. E pensar, eu vou fazer o que for preciso para estar bem comigo. E eu só posso dizer para vocês que é ótimo, que depois a gente se sente tão bem de ter feito. Às vezes você vai ter que acordar mais cedo para meditar. Poxa, eu vou ter que acordar mais cedo porque eu não tenho tempo de meditar à noite, eu só posso meditar quando acordar. Acorda mais cedo, você vai valer a pena. Você vai ficar feliz com isso. Porque a história de cada um, a vivência de cada um é única. Um não tem a história igual do outro, mas eu posso dizer a vocês que vai dar resultado em algum momento, mas tem que ter paciência e viver o aqui e agora. Tem uma vez eu ouvi uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando a gente prioriza Deus, Deus prioriza a gente. Se você prioriza a divindade que existe dentro de você, entrar em contato com essa divindade, aprender mais sobre ela, aprender como ela funciona, é claro que a divindade vai te corresponder imediatamente. Porque a divindade está aí, está pronta para ajudar todos nós. Mas pelas leis cósmicas, ninguém pode interferir, tem que partir da gente. Então vamos começar, vamos dar continuidade, começar não, que a gente já começou, né? Vamos dar continuidade a essa mudança interior, vamos colocar isso em prática. Quem não começou o experimento dos 100 dias, se dê essa chance. Eu já postei 4 meditações guiadas, vou postar mais 3 até segunda-feira, para que vocês tenham 7 meditações guiadas no YouTube. Para quem tá, e vocês quando terminar as 7, volta para a primeira e vai fazendo. Uma outra dica, recomendação. Recomendo a vocês, separem um caderninho, anota a data, escreve o que você viu na meditação naquele dia. E quando você chegar a hora que você for repeti-la, compara com o que você está sentindo, com o que aconteceu, que você vai ver que vai ser diferente. Você vai ver que você vai viver coisas diferentes. Isso mostra que você está mudando. E quando a gente muda por dentro, a gente começa a mudar por fora. A gente fica mais bonita, a gente fica mais alegre, a gente se torna mais saudável. A gente se torna um bom exemplo. Vamos aproveitar que estamos vivendo um momento de transição profundo. Gente, essa pandemia tirou a ilusão do controle de todo mundo. Ninguém controla nada. Vamos viver o hoje. Vamos parar de pensar como é que vai ser mês que vem. Vou viver o agora. E olha quantas coisas bacanas estão acontecendo no meio da pandemia.
Quantas pessoas estão mudando de trabalho, estão abrindo negócios diferentes. Então, a gente está tendo a oportunidade de passar pela pandemia, mas a gente está tendo a oportunidade... Eu, por exemplo, eu só comecei a fazer live por causa da pandemia. Eu só criei a lista das dicas positivas por causa da pandemia. Eu só tenho um canal do YouTube por causa da pandemia, porque eu era avessa a vídeo. Mas quando a pandemia começou, eu tinha uma vontade muito grande que eu falei, meus clientes e os meus alunos estão sempre em contato comigo e eu posso dar um suporte, uma ajuda a eles. Mas e as pessoas que não são meus clientes nem os meus alunos ou não me conhecem? Eu queria poder fazer alguma coisa que eu pudesse dar algum tipo de ajuda. E aí eu peguei a vergonha, coloquei dentro da bolsinha guardada e falei, vou fazer o que tiver ao meu alcance, um vídeo caseiro que eu faço na maior simplicidade pelo meu celular e tô aqui com vocês. E tô dando o meu melhor. Então a pandemia trouxe isso para mim. E tô super feliz e não pretendo parar. Mesmo quando a pandemia termine, que eu peço a Deus que termine o mais rápido possível, eu continuarei aqui com vocês. Porque eu estou vivendo, isto me conecta ao meu propósito divino. O meu trabalho é a minha missão. E eu tô podendo viver essa missão. Talvez eu tenha me preparado para ela ao longo da minha vida, para esse momento atual. Então, em vez de a gente pensar nas coisas ruins, vamos pensar o que está se abrindo dentro da gente agora. De repente, sei lá, você vai descobrir que você quer mudar de profissão, mudar de trabalho, vai fazer outra coisa e nunca mais vai querer voltar para o anterior. Ou você vai dar, poxa, você vai poder dizer, a pandemia me ensinou a meditar. Por causa da pandemia, eu busquei uma meditação, eu comecei a praticar e minha vida está mudando. E tantas coisas bacanas acontecendo. Eu que agradeço a vocês todo o carinho que vocês me dão. E quer ver um último exemplo para falar dessa coisa que a gente não tem o controle? Vocês que estão na minha lista das dicas positivas sabem disso. Quem não conhece, eu tenho no WhatsApp uma lista que eu chamo de dicas positivas, que todo dia eu posto uma dica positiva. Um filme, uma música, uma reflexão, um serviço de alguém. Todos estão convidados a entrar. Quem não tiver, é só me mandar uma mensagem com o nome completo, telefone, salvar o meu contato, porque se vocês não salvam o meu contato, vocês não recebem a mensagem, porque não é grupo, é lista de transmissão. E quando eu comecei as dicas positivas, no final de março. Eu falei, eu queria fazer alguma coisa para passar uma coisa positiva para as pessoas e eu criei a lista. Mas depois, aí veio o ego, veio o consciente, né? O meu consciente disse assim, e quando acabar tudo que você conhece? Aqueles filmes que você sabe que são bons, aquela receita que você sabe que é legal, aquela indicação que é boa daquela música. E quando acabar, como é que você vai fazer? O que você vai postar? Porque vocês sabem que eu posto isso de segunda a sábado. Aí depois eu falei pra mim mesma, para com isso, eu tô querendo controlar uma coisa que não tem controle. Porque as dicas positivas não pertencem a mim, ela pertence ao Criador. Eu apenas sou um instrumento para que uma mensagem chegue até vocês. Então eu parei de pensar o que eu vou postar semana que vem e passei a pensar assim, vou acordar hoje e vou deixar que a inspiração me diga o que tem que acontecer. E eu estou postando desde final de março e sempre aparece alguma coisa bacana para eu compartilhar com vocês. Gente, tem 26 minutos, 26 segundos. Então eu vou agradecer a presença de todos. E lembrando, sábado que vem curso de meditação. Quem quiser participar, manda mensagem. E eu vou postar agora no YouTube a meditação guiada, número 5, para que vocês possam fazer hoje ainda. Muito obrigado pela presença. Gratidão profunda.